Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição especial do MegaCast. Estamos na temporada especial da Eletrobras e dessa vez eu estou aqui na Eletrobras no Rio. Eu fui recebida aqui, a gente montou um estúdio aqui na sede da Eletrobras no Rio de Janeiro para poder receber o Rodrigo Limp, que é vice-presidente de regulação e institucional? É isso. Da Eletrobras. Relações institucionais, isso aí. Limp, obrigada por nos receber aqui e obrigada por ser recebido pelo MegaCast especial, porque eu falei para vocês que hoje eu já estou me sentindo em casa aqui nessa sala que a gente montou o nosso estúdio. Então, obrigada aí a vocês pelo convite. E eu queria começar conversando com você assim, sobre a questão, como é que você está vendo a volatilidade de preços, de energia, aí no âmbito da sua área, né? Porque a gente está vendo o preço voltou, depois de 2 longos anos aí de preços no mínimo, agora finalmente a gente voltou a ter ali uma variação, né? E no mercado, até no mercado de médio e longo prazo, a gente também está vendo os preços respondendo, tendo uma certa elevação, que eu imagino que seja algo legal aí para vocês. Bom dia, Camila, bom dia a todos. Uma grande satisfação estar aqui gravando esse MegaCast, para estar recebendo vocês aqui hoje na sede da Eletrobras. Sempre bom ter oportunidade de conversar sobre o setor. E esse tema da volatilidade hoje é um dos temas mais presentes na discussão do setor. E para a gente entrar na discussão de volatilidade, que tem, olhando a volatilidade ao longo dos anos e também o que a gente tem hoje, a volatilidade dentro do próprio dia, a volatilidade intraday, que é algo que não tínhamos no passado. E para a gente entender um pouco isso, acho que a gente tem que voltar um pouco nas transformações que o setor tem passado. Transformações regulatórias, de modelos, formação de preço, principalmente tecnológicas, que geram uma nova matriz hoje que a gente tem muito diversa do que a gente tinha no passado. Aí falando de preços... É verdade, porque da última vez que a gente teve volatilidade de preço, a gente já não tinha o preço horário, né? Então é a primeira vez que você está tendo uma variação de verdade ao longo do dia. Isso. Antes a gente tinha volatilidade ao longo dos anos. Nem você comentou, a gente estava em 2021, numa gravíssima crise, uma das mais graves da história, tivemos que acionar o parque termoelétrico praticamente todo do Brasil para que fosse possível o gerenciamento de energia, e passamos um ano de muita dificuldade operacional e também de preços altos. Aí foram tomadas medidas, contratada geração emergencial, tivemos um período hidrológico muito bom, de 22 para 23, que gerou uma inversão total das perspectivas do mercado. Quando a gente olha como o setor enxergava, alguns agentes, principais consultorias, no ano passado, para esse futuro, a gente via nas discussões uma design de que o preço ficaria no piso por vários anos. Isso, estou falando de vários anos atrás, falando de 1 ano atrás. Meados de 2023, a visão é de que o preço de muitos agentes, consultorias, o preço permaneceria nessa condição. Aí bastou um período hidrológico ruim, que a gente está enfrentando esse ano, tivemos os piores períodos hidrológicos da história, janeiro, o pior janeiro da história, setembro, também agora, mesmo no período seco, também muito abaixo das médias históricas de chuva, e já teve uma mudança de cenário, já percebida desde o final do ano passado. Então, isso mostra a volatilidade do preço da energia ao longo do tempo. Enquanto as nossas previsões, às vezes, mudam com o passar do tempo, por fatores externos, como hidrologia, mas também por questão tecnológica. E olhando a questão aí já entrando um pouco mais na volatilidade dentro do dia, os picos de energia que a gente tem observado, antes do período horário, antes de 2021, a gente não tinha o período horário, tem patamar de carga e definido semanalmente. Então a gente não observava, embora na operação do sistema em tempo real houvesse uma diferença de custo nas horas do dia. Então foi um grande avanço na nossa visão para o setor o início do período horário. Você traz uma sinalização mais adequada de preço ao longo dos dias. É claro que se você estabelecer o período horário, você não traz isso. É importante que os modelos reflitam adequadamente o custo real da operação. Houve grandes avanços, ainda há muito
a ser feito, mas de fato hoje a gente tem um cenário, uma sinalização de preço mais adequado do que tínhamos antes. E por que estamos enfrentando essa volatilidade grande? Hoje, por exemplo, a gente tem no Nordeste, hoje, no dia de hoje, algumas horas do dia, daqui a pouco, a gente vai chegar no piso, R$60, e no horário da ponta, 19, 20 horas, chegando a R$1.200. Vai do piso ao teto no mesmo dia no Nordeste. Isso mostrou que está a mudança da nossa matriz. Em que a gente saiu de uma matriz, 20 anos atrás, que era termoelétricas e principalmente hidrelétricas, responsáveis por mais de 90%. E aí depois tivemos, fruto de diversas políticas de incentivo também, desenvolvimentos tecnológicos, crescimento muito grande das fontes intermitentes. No início a eólica e mais recentemente a solar. Também centralizado no início e depois a geração distribuída, que é o grande boom e que mudou radicalmente a forma de operação do setor, também traz reflexos no preço da energia ao longo do dia. Porque antigamente, quando tinha crise hídrica, o preço subia, mas ele ficava lá em cima, né? Porque era um preço que sinalizava o despacho de termoelétricas. Agora você tem despacho de termoelétricas em alguns horários do dia, em alguns horários não, né? Tudo pode acontecer dependendo da variação das fontes intermitentes. Não, exatamente. O setor, como ele era no passado, basicamente hidrotérmico, a complexidade do atendimento era basicamente a questão energética. Era o nível dos reservatórios que ditava o preço da energia e as visões de longo prazo. Você não tinha o que a gente enfrenta hoje, que é uma complexidade grande do operador para o atendimento à porta. Hoje mesmo, com o período hidrológico muito ruim, nesse ano, os nossos níveis de reservatórios estão relativamente confortáveis, se comparado, por exemplo, com o que enfrentamos em 2021 e lá atrás. Mesmo assim... Até em comparação com 2020, né? O ano pré-crise. Exatamente. Está melhor um pouquinho. Exatamente. Teve até uma piora ao longo do ano, que, de fato, os meses estão frustrando a chuva, mas ainda muito acima do ano 2020 e 2021, como você bem colocou. E mesmo assim, a gente tem observado essa complexidade maior no atendimento à porta. E por que isso acontece? Porque hoje a nossa expansão ela aconteceu nos últimos anos muito com base em fontes não despacháveis. Então gerou uma sobreoferta que até derrubou os preços quando tivemos um período hidrológico favorável, principalmente a sobreoferta da oferta de eólica e solar, são fontes não despacháveis. Então, em alguns momentos do dia, você tem uma capacidade de produção de energia maior do que o consumo, principalmente no período da produção solar. São fontes não despacháveis e não controláveis naturalmente. Então, você tem momento em que você tem muita oferta de energia solar ao longo do período de incidência solar. O operador reduz nos mínimos possíveis, ou próximo disso, a produção hidrelétrica e também das termoelétricas, e chega no fim do dia, você tem uma queda brusca da produção solar e a demanda continua alta ou até cresce. Também com a mudança do padrão de consumo hoje, o nosso pico de demanda ele voltou a ser no final do dia. Então você traz uma complexidade que o operador precisa, como a geração e o consumo precisam ser exatamente no mesmo momento, você precisa de uma resposta muito rápida e uma rampa muito alta, que gera, quando você olha a demanda líquida do sistema, que se chama na literatura da curva do pato, que você reduz muito ao longo do dia e faz uma rampa para atender os períodos de ponta. Essa rampa hoje é feita principalmente pelas hidrelétricas, majoritariamente pelas hidrelétricas. Hoje, em alguns dias, essa rampa já chega a 30 GB, feito pelas hidrelétricas. A hidrelétrica é a fonte que tem essa capacidade de flexibilidade e resposta rápida aos comandos do operador. E a Eletrobras é a dona de quase metade das hidrelétricas do país. Hoje a nossa produção é praticamente toda hidrelétrica, com uma participação muito relevante na matriz brasileira. E nesse momento de necessidade de rampa, o operador também tem precisado acionar termoelétricas, que também aí geram o efeito no preço. Tem o custo da água gerado pelos modelos, também o custo das termoelétricas, que tem feito a gente iniciar situações como a de hoje. No Nordeste, temos muita produção solar e eólica, principalmente solar no dia, e que vamos ter o peso do preço e vamos ter o pico
no preço no máximo do PLD, R$ 1.200. Se não me engano, é a primeira vez que a gente enxerga uma diferença tão grande entre o piso no dia e o valor tão alto como o valor. A curva do pato tão bem desenhada, né? Exatamente. A tendência é que ela seja cada vez mais presente. Quando a gente olha a expansão, ela vai ser muito pautada pelas fontes intermitentes, eólica e solar. Que em termos de sustentabilidade, diversidade da matriz, é muito positivo. Mas é inegável que ela agrega complexidades para a operação do sistema. E como tratar isso? O governo tem feito, acho que desde 2021, quando foi criada a possibilidade do leilão de capacidade, o governo hoje tem mecanismos, está trabalhando nisso, para contratação de produtos que atendam às necessidades do sistema. A gente viu com muito bons olhos a inclusão das hidrelétricas na consulta pública para o leilão de capacidade. Também existe o produto de termoelétricas e agora, mais recentemente, a discussão de baterias. Esse é um ponto que hoje ainda está apenas de forma centralizada a contratação. Mas pode ser que no médio e longo prazo, a volatilidade do preço ao longo do dia viabilize por si só o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento, como, por exemplo, baterias e também, aí puxando um pouco da discussão das hidrelétricas, os reversíveis, que fazem esse papel aí, que você consegue armazenar energia ou água ao longo do dia para gerar naqueles momentos de maior demanda. E, de fato, quando a gente pensa numa alta de 50 GB já em 2028, é uma complexidade muito grande em que, sem dúvida, precisam ser tomadas medidas para endereçar essa questão. Isso tem efeitos comerciais no preço e também para projetos. E, como eu estava colocando ao longo do dia, quando você tem um excesso de oferta, acaba gerando a necessidade do operador fazer corte de algumas fontes de geração. O que tem acontecido com a fonte eólica e solar, que é a discussão, uma das discussões do momento do setor, que é o café. É isso que eu ia te perguntar, porque vocês têm essa vantagem de ter uma matriz quase 100% hidrelétrica, é quase porque tem um negocinho ali de renovável de participação, né? A gente tem projetos, estamos concluindo grande parte eólica agora no Rio Grande do Sul, mas, sem dúvida, a nossa predominância é hidrelétrica. E vocês, com essa predominância hidrelétrica, você consegue ter essa vantagem, então, de serem usinas que são despachadas nesse horário que o preço está subindo, ao contrário de quem, por exemplo, do parque solar, né, que vende a maior parte da energia ali no preço no piso, né, tem também ali o corte, tem também o risco da modulação, né, a eólica acaba também sofrendo um pouco com isso. Mas vocês, nas hidrelétricas, têm o GSF, que é o curtailment de 10 anos atrás, né, problema de passado, que ainda não foi nem 100% resolvido. A gente ainda tem, se não me engano, R$1 bilhão travado no mercado de curto prazo por conta de liminar do GSF, né? Isso entra aí na sua análise de gestão de risco, a partir também assim dessa alta, porque não é legal você ficar exposto a um PLD volátil com GSF imprevisível, mas hoje você consegue já prever. Não, então, acho que super importante esse ponto, porque essa volatilidade ao longo do dia, acho que ela demonstra a importância das hidrelétricas para o atendimento à carga naqueles momentos de pico, que outras fontes não são disponíveis e que é a necessidade da rampa. E termoelétricas flexíveis, que também são acionadas, também têm essa capacidade, mas hoje, pela nossa matriz, a fonte que é responsável por atendimento é a hidrelétrica. Naturalmente, a gente, como detentor de parte muito significativa das hidrelétricas, temos esse papel, o que tem nos levado a fazer diversos investimentos também de modernização dos nossos ativos, para aumentar a resiliência dos nossos ativos, a máxima disponibilidade dos ativos, sabendo da importância que as hidrelétricas têm para o sistema. E também no sistema de transmissão. Cada vez mais o sistema de transmissão ele é importante para agregar as fontes, as novos projetos de fontes, principalmente eólica e solar. Eu diria que a gente conseguiu um êxito tão grande no Brasil de expansão das fontes intermitentes por causa das hidrelétricas e por causa da transmissão. A Eletrobras atua muito nessas duas frentes. E o GSF, acho que faz muito sentido a comparação do cafeiro do GSF. O GSF, quando a gente olha 15, 20 anos atrás, não era uma preocupação. Você não tinha GSF significativo. Muito pelo contrário, às vezes se discutia até energia secundária, que é uma opção hoje
quase ausente, dado o GSF, como mudou a nossa matriz, o GSF que hoje é presente. Então, naquele momento não se chegava, aí a partir de 2013, 2014, houve toda aquela discussão de judicialização, medidas legislativas, e hoje é o que a eólica e solar tem vivenciado com o curtailment, que também, 10 anos atrás, até menos que isso, também não era uma variável. O curtailment e a modulação horária. Tem colocou para projetos eólicos e solar, principalmente solar. A eólica depende muito da localização, mas ela tem uma produção mais aderente à curva de carga. Então, hoje, quem gerencia o portfólio de uma hidrelétrica, como a Eletrobras e todos os outros agentes, sem dúvida, ele precisa considerar o GSF em todas as análises. Quando você vai discutir aquisição, venda de ativos, o GSF é uma variável presente. Você tem que fazer diversas simulações atualizadas constantemente. Eu acho que isso é sempre importante utilizar. A gente faz aqui todos os dias análise de projeções de GSF, e aí isso que, na nossa visão, também passa a acontecer com projetos eólicos e solar. Isso vai dar viabilidade de projetos tanto do lado do empreendedor, como até dos financiadores. Então, é algo que hoje é uma presente. O curtailment tem algumas razões. Tem aquele da restrição do equipamento, tem aquele de confiabilidade do operador e tem aquele energético, que é que é o que eu comentei, que é quando a oferta ela é maior do que a demanda. Então não tem o que fazer. O operador ele precisa que a oferta se adeque à demanda em cada segundo do dia, para que você não tenha o corte de carga. Então, sem dúvidas, são variáveis que precisam estar na análise de todos os agentes com a analisa, seja novos projetos ou mesmo projetos existentes na gestão do seu portfólio de energia. E aí, agora a gente está nesse cenário de escassez hídrica. As hidrelétricas de vocês estão conseguindo aí, né? Eu imagino fazendo bastante negócio com preço mais atrativo para frente até, né? Aproveitando aí o momento. E também tem a situação ali de Belo Monte, que agora, recentemente, a Agência Nacional das Águas e Saneamento, a ANA, declarou escassez hídrica oficialmente no Rio Xingu. Vocês são quase donos de Belo Monte, né? 49,9%, 99%, uma coisa assim, né? E lá é um museu a fio d'água, e aí eu imagino que tenha já um pouquinho mais complicada essa gestão. Eu acho que é importante lembrar do Belo Monte, vai ter estrutura, Santo Antônio, geral, que eu falei muito das intermitentes. É verdade. Grandes projetos. Santo Antônio é 100% vocês e teve problema aí de ter que parar até a turbina, né? Então, esse também é uma mudança, não só a mudança de eólica e solar, mas os grandes últimos projetos hidrelétricos foram construídos também praticamente sem reservatório. Usinas praticamente a fio d'água, que dificulta também agrega na questão da complexidade na operação e na volatilidade do preço. Belo Monte tem uma capacidade de 11 GB, no período chuvoso gera muito, e agora no período seco ela reduz muito a sua produção. Então, em termos energéticos, ela reduz muito a sua contribuição, embora para atendimento à conta, ainda assim, mesmo com pouca água, ela consegue ter uma participação relevante na ponta, dada a operação que tem sido executada. Então, a gestão portfólio desses agentes, tanto da Norte Energia, do Belo Monte, do Santo Antônio, em geral, considera naturalmente essas projeções de redução de energia ao longo do ano e concentração no período do início do ano, né, que é o período úmido para essas usinas. Eu quero falar um pouquinho sobre a parte de regulação, mas antes eu queria entender a sua visão a respeito da formação de preço. Você falou que já teve alguns aprimoramentos nos modelos. Hoje a gente usa os modelos matemáticos, né? A gente não tem um preço que reflita oferta e demanda. Ele reflete um pouquinho, né, de certa forma ali, mas não exatamente. E existe essa questão da Eletrobras ter esse grande parque hidrelétrico, né? Sempre existe um temor ali de que uma grande empresa possa fazer formação de preço, etc. Mas também seria uma forma, o preço por oferta e demanda, ele acaba sendo mais aderente à realidade do sistema. Qual que é a sua visão? Então, voltando aí isso ainda no modelo existente dos modelos computacionais. O setor promoveu diversos aprimoramentos, principalmente nos parâmetros de aversão a risco que os modelos consideram, porque os modelos, até há pouco tempo atrás, eles acabavam sendo muito otimistas.
o que levava o operador, no tempo real, a ter uma operação em custo da operação muito diferente do que tínhamos no preço formado. A gente pega, por exemplo, no auge da crise hídrica em 2021, todo o parque térmico ligado, teve semanas que o PLD caiu 30%, 40%, que não faz o menor sentido. Isso significa que o modelo não estava refletindo adequadamente a aversão a risco que o operador, coordenado aí pelos parâmetros definidos pelo CMSE, CNPE, tem na vida real, na operação real. E é o que tem que ser feito, né? O operador tem que considerar atuar de forma conservadora, visando garantir o fornecimento, não só no momento presente, mas também com um olhar de médio e longo prazo. Então foram feitos aprimoramentos. Recentemente, a CEPAMP, em sua última deliberação, que agora a CEPAMP, que é o comitê, a comissão que era coordenada pelo Ministério, ela foi extinta, mas ela aprovou para início, a partir do ano que vem, o New Wave híbrido e novos parâmetros de aversão a risco dos modelos. No New Wave híbrido você consegue ter um detalhamento maior, uma individualização maior do parque hidrelétrico, que traz uma maior realidade dos modelos perante a operação do sistema, e também parâmetros de aversão a risco mais aderentes ao que enxerga o operador. Então, a nossa visão foi um grande avanço, ele vai ser implementado a partir de 1º de janeiro, mas ainda há muito que ser feito. Quando a gente olha hoje o que diz o modelo para o dia seguinte em termos de operação das fontes, como o ONS opera no tempo real, você ainda tem uma distância relativamente grande, por exemplo, principalmente na quantidade de energia termoelétrica gerada, que é a geração fora da ordem de mérito por questões elétricas, que é necessária para atender o sistema, mas é importante sempre ter em mente que os modelos precisam cada vez mais refletir a operação que o operador de fato executa. É claro que não são discussões simples, tem sempre que essas mudanças consideraram também o aspecto da previsibilidade dos agentes. Acho que a resolução do CNPE que disciplina estabelece marcos, períodos necessários para quando se fazem grandes mudanças no modelo. Você não pode também mudar os parâmetros, não, semana que vem muda o preço. Os agentes já se posicionaram considerando aquela questão. A gente já teve preço mudando por passado, né? Então, por isso que é importante a previsibilidade, que não significa que não tenha que mudar. Você tem que mudar dando sinais de previsibilidade. E a outra discussão, que é a formação de preço por oferta, como é praticado em diversos países, em mercados maduros, eu acho que é algo que hoje a gente ainda não está pronto para isso. Acho que hoje a gente ainda tem avanços importantes a fazer no processo por modelos, formação de preços por modelos. Mas é algo que, sem dúvida, quando você olha no médio e longo prazo, é algo que deve ser discutido. Até nas discussões do Congresso, lá no famoso projeto 414, tem lá um comando para se avaliar, ele visa trazer uma maior descentralização na tomada de decisão. Cada agente tem a sua liberdade de entender, dentro dos seus parâmetros, oferecer um preço considerando a sua projeção. Então, uma decisão descentralizada, ela tende a ser mais eficiente, porque ela vai captar a visão de todos os agentes do setor em detrimento de um processo único que é feito por um modelo. Mas a gente sabe que quando você pensa no modelo por oferta, você tem que a regulação tem que acompanhar para evitar que você tenha questões de segurança energética, ainda mais o Brasil, que é uma matriz predominante hidrelétrica em cascata. Então você tem que ter mecanismos para garantir que a oferta dos agentes não vai afetar a questão da segurança energética e também práticas concorrenciais. Você garanta que o mercado vai continuar funcionando de forma competitiva e, de fato, agregando benefício para o consumidor. Eu acho que é algo que deve estar na pauta, precisa ser discutido, mas ainda tem alguns aprofundamentos a serem feitos. E no modelo vigente também tem aprimoramentos para trazer maior proximidade do resultado dos modelos com o custo real da operação do sistema. Limpe, no primeiro episódio dessa temporada especial da Eletrobras, a gente conversou com o Ítalo, que é vice-presidente aí da área de comercialização, né, da Eletrobras. Ele falou muito como que está sendo ali montar, né, toda essa área para vender esse caminhão de energia que vocês têm para os próximos anos. E muito dos insumos que eles usam vem da sua área, certo?
Você estava falando aí sobre a decisão da CEPAMP agora recentemente, por exemplo, ela foi uma decisão que foi polêmica, né? Foi um pouco dividida. Tem gente que ainda acha que o modelo ainda não está pronto para o New Wave híbrido, porque ainda está tendo preços que gerem imprevisibilidade. E a gente está falando agora de volatilidade de preços, mas nem parece que há pouco, nem 2 anos atrás, a gente estava discutindo qual que era o PLD mínimo, que tinha liminar judicialização eliminando o PLD mínimo. Então, assim, as coisas mudam muito rapidamente, a gente tem regras novas sendo discutidas o tempo inteiro. Como que é essa interação da área de regulação e também de relações institucionais, né? Porque você está mapeando ali o que está vindo do governo, você fica de olho em tudo que está acontecendo e também de tudo que está em discussão de regra. Não, a interação aqui dentro da Eletrobras é constante. Falando todo dia, o time de front, né, que é o time que é o relacionamento direto com o cliente, com a área que fica na minha responsabilidade, que é a área de research. Define estratégia de portfólio, quantidades, preços mínimos. Então, o nosso contato é constante, a integração é total, visando a maximização de geração de valor. Também dentro da regulação, acompanhando essas discussões. E sempre quando se tem mudanças de modelo, você vai ter posicionamentos diversos, não favoráveis. Eu sempre tento defender assim, pelo conceito. Então, mas o preço ele tem que refletir o mais próximo possível o custo da operação. Eu acho que esse é sempre o direcionamento que deve ser dado. É claro que, com respeito à previsibilidade, sejam comunicadas com tanta antecedência, mas a previsibilidade também não pode ser usada para evitar que mudanças sejam feitas. Quando a implementação do PLD horário, falei que o PLD horário, quando se olha na reestruturação do setor elétrico lá em 2000, já se falava em PLD horário, demorou 20 anos para ser implementado. Formação de preço por oferta, desde 2000 se fala, tem um ótimo estudo, inclusive, de formação de preço por oferta, lá no estudo do RECEB, de 2000, que eu, inclusive, estudei bastante por ele para entender melhor como funcionava, e hoje é uma prática que em diversos países adotaram, então sempre tem que ter esse equilíbrio. Mas acredito que a CCE e o ANS, agora nesse novo modelo sobre regulação da ANEEL, tem todas as condições para implementar as mudanças, respeitando naturalmente o princípio de segurança regulatória e previsibilidade. E quais os pontos que você está mais de olho, assim, que são mais importantes, relevantes para a estratégia da Eletrobras? Porque a gente tem muitas regras sendo discutidas, MPs que saem, que perdem eficácia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para mim, que sou jornalista, já é difícil acompanhar tudo, né? A gente fica olhando, eu fico imaginando para vocês, porque no caso é para definir estratégia de verdade, vida real da Eletrobras. Não, e de fato, praticamente toda a discussão no setor, ela afeta ou impacta a Eletrobras de alguma forma. Você só não tem mais distribuidora, pelo menos. Tivemos no passado, né? Mas depois do processo de privatização não temos mais. Mas, de fato, praticamente todas as grandes discussões do setor afetam, porque nós atuamos em todos os estados da federação, temos um parque super relevante, cerca de quase 40% da rede de transmissão. Voltamos a investir significativamente, participativamente nos leilões. No penúltimo leilão, foi um leilão muito grande, tivemos êxito em quase investimento da ordem de quase 6 bilhões de reais que vão ser feitos nos próximos anos. E também investindo muito na modernização das nossas redes, tanto de geração, tanto nas redes de transmissão, também nos ativos de geração. Temos uma rede de transmissão antiga, pode dizer assim, que é muito implementada décadas atrás, precisam de modernização. A Eletrobras passou muitos anos em baixos investimentos. Antes da privatização, por exemplo, a média de investimentos da Eletrobras era 3, 4 bilhões. Muito aquém do que precisa a Eletrobras, tanto para a expansão, como até para a manutenção da operação e qualidade dos ativos que nós temos. No ano passado, por exemplo, o investimento foi da ordem de 10 bilhões de reais. A gente triplicou a média. E o nosso horizonte é de investimentos bem superiores. E para essa tomada de decisão de cada investimento, a gente olha, sem dúvida, todo o ambiente regulatório, as discussões em andamento, não só na ANEEL, no Ministério, mas também no Congresso Nacional. Tem muitas discussões que afetam o setor. Tivemos agora, recentemente, uma discussão da geração distribuída, uma emenda que postergava por mais tempo. Tivemos, recentemente, as medidas provisórias que tratava do subsídio das fontes incentivadas. A gente tem uma visão de que o subsídio ele pode ter sido importante para inserir a fonte, aquela tecnologia.
mas que ao longo do tempo, à medida que as fontes ganham maturidade, é importante que se tenha uma trajetória de redução desses subsídios. Mas essa é uma discussão constante no setor, porque não adianta você ter um subsídio que a fonte vai crescer, às vezes, artificialmente, alocando custos para demais consumidores, que é o que acontece na geração distribuída. No crescimento, hoje nós temos mais de 34 GB de geração distribuída, e cresce muito rápido, muito fruto do modelo, que acaba não sentindo a questão da volatilidade do preço, da modulação, por causa do modelo de compensação. É claro que qualquer mudança tem que ser respeitada, seguranças jurídicas, as regras quando da tomada de investimento, mas é importante que para frente se tenha esse olhar. A gente vê muito na discussão do Ministério, sempre essa visão de buscar reduzir subsídios que geram distorções e ineficiências no funcionamento do setor. Cada vez a gente precisa de um setor mais eficiente, ainda mais quando a gente discute uma outra pauta super relevante, que é a abertura de mercado, que a gente teve um avanço importante com a portaria agora que permite os consumidores de alta tensão migrarem. Temos esse ano uma migração significativa, se não me engano, mês passado foram mais de 2.000 unidades consumidoras. Tá, gente, fim do ano vai ter quase 30 mil unidades consumidoras migrando. Exatamente. Muita coisa. E é algo que, quando a gente pensa na abertura total, até brinca, assim, que não é mais se vai acontecer, quando vai acontecer. Eu acho que o modelo ainda vigente, que ela calcula a expansão da oferta, leilões, é algo que não é um modelo hoje esgotado. Então, tanto que a oferta hoje, ela ocorre no mercado livre. E aí você cria o leilão de capacidade para que aqueles projetos que garantam segurança sejam viabilizados. O mercado livre ele acaba se viabilizando da parte de solar e eólica, que contam com subsídio. Então, quando você olha o futuro, a abertura do mercado é uma tendência, ela vai agregar inúmeros benefícios em termos de novos produtos, competição, liberdade que o consumidor tem, e é importante que ele venha em conjunto com medidas estruturais, como, por exemplo, a redução de subsídios. Quando a gente olha, pensa, por exemplo, na abertura do mercado de baixa tensão, não dá para manter desconto pelo uso da rede. Não faz o menor. Apesar de que eu queria ter esse desconto na minha casa, seria ótimo. Desconto, mas pagaria. Que é da CDE. Então é algo que geraria uma ineficiência enorme e que é algo que naturalmente precisa ser casado com a abertura total do mercado. Mas entendemos que é uma tendência, estamos preparando, provavelmente o Ítalo, que lidera essa frente de relacionamento com o consumidor, deve ter abordado com precisão esse tema, mas sem dúvida, a fronteira que a Eletrobras quer buscar em termos de estar mais próximo dos clientes finais. Eu lembro quando a privatização estava ali, né, em vias de acontecer, sendo muito discutida, tinha duas questões muito importantes. A primeira era a premissa de preços, porque ninguém acreditava, né, nos números que eram usados, mas como você disse, as coisas mudam muito rapidamente, né? Na época eu lembro que o pessoal falava, o preço está muito alto, não vai chegar nunca nisso, mas era um preço médio, então ainda tem muitos anos para a gente ter uma noção de qual será o preço médio dos contratos de vocês. Mas outro ponto era a necessidade de abertura do mercado por conta do volume de energia que vocês têm que vai ser descontratada nos próximos anos, que dificilmente você vai encontrar demanda em leilão com distribuidora, né? Até a gente nem tem mais leilão de distribuidora, só o leilão de curto prazo de energia existente. Esse ano a gente só vai ter a -1, a -2 e a -3. Não resolve o problema, que seria ideal vocês terem uma parte desse portfólio com um contrato um pouquinho mais longo, certo? Isso entra como assim na equação de vocês também? Então, acho que essa foi uma das premissas na época da privatização, foram bastante discutidas na época, acabou que, como foram definidas no momento exato da crise, os preços estavam muito pressionados para cima. Então, acabou que o preço definido ele acabou ficando muito alto, especialmente no prazo. Era valores da época de R$ 233, da 23 a 27. Depois tem uma trajetória até chegar no valor da época de 172. Que era o médio ao longo dos 30 anos, né? Exato, mas no curto prazo era um valor que se mostrou muito superior ao praticado. A gente conviveu quase com um piso o ano todo de PLD, enquanto na modelagem era R$ 233. Então, naturalmente, isso para a União, para os consumidores da CDE, que foi calculado com base, foi altamente benéfico
nesse aspecto. Mas assusta o investidor, no caso da Eletrobras. No caso, acho que todos os investidores que decidiram investir na Eletrobras fizeram as suas projeções, entenderam que talvez mesmo nesse curtíssimo prazo, tendo essa dificuldade, a empresa hoje ela tem muito mais potencial para novos investimentos, ser mais eficiente e agregar valor para a companhia. Então, sem dúvida, acho que isso é um ponto. E eu acho que eu até me perdi na sequência da pergunta. É sobre como é que vocês veem, porque sem a abertura de mercado fica mais difícil você encontrar demanda para toda a sua energia. Do leilão. Acho que essa é uma discussão que mostra quanto o modelo precisa ser aprimorado. Porque, de fato, as distribuidoras, quando a gente olha nos próximos anos, no modelo como está hoje, sem uma migração grande, elas precisam de comprar energia. Mas elas não têm segurança nenhuma para comprar, né? E não parece fazer sentido algum você fazer um leilão de energia nova. Porque são contratos de longo prazo, indexados, e que aumentam os contratos legados do distribuidor, que dificultam a abertura do mercado. Já o leilão de energia existente, como ele é de curto prazo, ele faz sentido. Sem dúvida, é uma oportunidade que a Eletrobras agora. Acho que tenha dado que a quantidade de energia que nós temos, e até uma mudança que foi feita na legislação, cerca de 7, 8 anos atrás, que permite a realização de leilões de energia existente para horizontes mais longos, a menos 3, a menos 4, a menos 5. O Ministério já promoveu esse ano um aprimoramento que a gente acha muito positivo para os consumidores, é olhar o A-3 de energia existente com contratos de menor duração. E não faz sentido, dado que o mercado livre ele contrata com menores prazos, mais flexibilidade, a distribuidora fica amarrada num contrato de longo prazo, de 15, 20 anos, dado que ela tem a possibilidade de contratar energia existente. Existe energia existente no mercado. Tem diversas fontes que podem ser mais competitivas, o que reduz o custo do consumidor cativo no fim do dia e não cria essa complexidade maior para a abertura do mercado. Um dos pontos mais discutidos na abertura do mercado justamente são os contratos legados das distribuidoras. A gente fala muito de respeito às regras, estabilidade regulatória no setor, mas a gente sabe que existe aí judicialização, existem os jabutis, né, que eventualmente passam e entram e são sancionados junto com os projetos de lei, né? Vários passaram, inclusive, junto com a lei da privatização da Eletrobras, e agora tem todo um rearranjo. A gente teve recentemente 2 medidas provisórias, uma que ainda está em vigor e envolveu alguns ativos que a Eletrobras vendeu, que é, no caso, a MP ali, da Amazonas Energia, né? Vocês já tinham vendido as termoelétricas antes da MP sair, então não é que vocês venderam por causa da MP, mas no caso a MP ajuda ali a dar uma saída para uma dívida. A partir desse exemplo, o risco assim, da estabilidade do setor, qual que é a sua visão? Até sobre esse tema das térmicas, lembrando que a Eletrobras, em 2023, tomou uma decisão estratégica de ser uma empresa com foco 100% em renováveis. Então, alienamos o ativo de carvão que nós tínhamos e também iniciamos ainda em 2023 o processo de alienação das térmicas, independente de medida provisória ou mudança na regra dos contratos. Era uma decisão estratégica da empresa não ter mais ativos termoelétricos. A medida provisória, ela trata de um termo de distribuidora, que é uma distribuidora que a Eletrobras conhece bem, porque ela foi, enquanto federalizada até 2018, a privatização, ela operou, e é uma área extremamente complexa. Entrou um operador na época da privatização que não performa bem, e não conseguiu cumprir os requisitos mínimos que a ANEEL define no contrato de concessão. Então, iniciou-se o processo. Na época você estava na ANEEL, inclusive, na época da privatização. No leilão, inclusive eu estive no leilão de privatização, na época da assinatura. Eu também estava lá, lembrou muito bem. 2018. Eu fui em alguns, eu não fui em todos, mas fui em alguns. E esse, sem dúvida, era mais complexo. Teve apenas um proponente na época e não performou. Mas um era melhor do que nada, né? Porque existia um temor de que ninguém fosse, no caso, eu lembro. Existia. Aí, como ele não performou ao longo dos 5 anos, que era o que teve um contrato de concessão, a ANEEL veio tomar as medidas, recomendou caducidade, e o governo propôs a medida provisória, a partir de até um grupo de trabalho que foi feito pelo Ministério, com a ANEEL, que visa criar medidas de flexibilização que tornem atrativo aquela distribuidora. Que dado que se passaram 5 anos, não houve evolução
nos indicadores, hoje é uma distribuidora que não tem condições de sustentabilidade. Então, existe essa discussão que não afeta diretamente a Eletrobras, mas Você tem uma dívida ali que está meio a fundo perdido, que pode ser que recupere uma parte, dependendo do que acontecer, né? a gente tem a dívida de 10 bilhões com a distribuidora que não nos paga, não nos pagou no passado, pagou por um período, depois voltou a nos pagar. Acho que dada a dificuldade que ela tem de gerenciar, a concessão até mostrou que não tem capacidade, assim como reconhecido pela própria ANEEL. Então a gente tem acompanhado naturalmente, mas é uma discussão do lado da venda de ativos, é uma missão estratégica da companhia e não ter ativos mais termoelétricos, uma empresa renovável. Temos um parque hidrelétrico grande, estamos desenvolvendo projetos, estamos concluindo agora já com algumas máquinas, já a operação do grande parque eólico no Rio Grande do Sul, que é a eólica de Coxilha Negra, são 300 mega que agregam energia limpa, renovável e também segurança energética na região. E outro ponto, assim, que a gente não pode deixar de perguntar é em relação à negociação da Eletrobras com a União. Como é que está andando essa parte? O que dá para falar para a gente aí, já que você está sempre lá em Brasília, né, discutindo ali com o pessoal? Esse tema, infelizmente, eu não posso falar muito por questões de confidencialidade, mas o que eu posso colocar que a Eletrobras, desde o início, se engajou na discussão, como fizemos diversos comunicados ao mercado, tentando buscar construir soluções. Até no penúltimo comunicado que soltamos, são 3 macro temas em discussão, que é a questão da governança, da CDE e da eletronuclear, e teve recentemente uma postergação por mais 90 dias, de setembro até meados de dezembro, para ver se chega a uma solução consensual. Mas mais detalhes, infelizmente, essa vão ficar devendo, por questões de confidencialidade mesmo. Claro. Mas é muito legal porque vocês tratam o tema com bastante transparência, pelo menos assim, reconhece, né, que existe ali o elefante na sala e também todos esses outros pontos aí muito importantes. Para fechar, você quer dar algum palpite, assim, fazer alguma aposta? O que você acha que vai acontecer com os preços de energia no ano que vem? Então, a gente tem observado, olhando o cenário, uma reação do mercado, acho que até enxergando o que está acontecendo em 2024, cenário biológico, essa questão da ponta, sem dúvida ele traz uma pressão para anos futuros. Quanto mais próximo, maior a volatilidade. Os preços de longo prazo ainda não tem uma reação tão grande, mas a gente acredita sim, que tanta transformação que está acontecendo no setor, a gente precisa, todos precisam ter essa clareza de que o setor muda muito, isso naturalmente se reflete em preços e também pode ser mudado por novas tecnologias, mais a médio, longo prazo. A gente acredita que a volatilidade no curto prazo ela vai continuar, essa volatilidade dentro do dia, talvez ela até tenha uma tendência de crescimento, dada a questão do crescimento ainda muito grande das fontes intermitentes, principalmente a solar, geração distribuída, que vai permanecer só que tem modulação, mas que pode ser que no futuro, com o sistema de armazenamento, a gente tenha um maior equilíbrio nessa questão da produção de energia ao longo do sistema, que a rampa, o nosso parque hidrelétrico, tem, em algum momento, vai ter um limite de atendimento. Como a gente não tem muita perspectiva de novas grandes hidrelétricas, então outras soluções tecnológicas precisarão ser desenvolvidas, seja bateria, seja usinas reversíveis, algo como sistema de armazenamento para você trazer uma maior segurança na operação do sistema. Eu tenho visto você falando mais das usinas reversíveis. Apesar de ser uma tecnologia consolidada no mundo, a gente não tem no Brasil. Você acha que vocês vão conseguir tirar do papel algum projeto, então, em breve? Então, a gente tem estudado o tema, assim como a gente estuda todas as novas tecnologias, hidrogênio, baterias. Acho que pelo porte da Eletrobras, dos ativos que ela tem, é natural que os reversíveis a gente também seja uma possibilidade que a gente estude. Não que estamos seja no curtíssimo prazo, mas eu acho que no médio prazo, sim, faz todo sentido a gente avaliar, desde que, com certeza, tendo uma viabilidade econômica, um modelo de contratação adequado. E baterias? Acho da mesma forma, a Eletrobras ela estuda todas as possibilidades de investimento que agreguem, desde que respeitar o princípio estratégico da companhia,
tanto que a bateria até das discussões recentes do Ministério da Agricultura Pública, é algo que sem dúvida vai entrar no sistema. A gente não sabe ainda a velocidade com que ela entra. Muitas vezes a gente se surpreende com a velocidade das tecnologias e estamos olhando aí todas as possíveis novas alternativas. Talvez tenha algumas que a gente ainda desconhece, e certamente quando aparecer a gente também vai se dedicar para estudar e buscar realizar projetos, desde que garantir todos os princípios, né, da companhia de fazer investimentos. Renovável, que tem uma viabilidade econômica e financeira adequada. Enquanto isso, vocês estão aí também fechando MOUs de hidrogênio verde, tem também a data center na mira aí, né, para fazer a outra ponta, né, que é a ponta do consumidor, que tá bastante promissor esse movimento. Sem dúvida, temos investido bastante nessa área de desenvolvimento de novos projetos de hidrogênio verde. Temos MOUs com grandes empresas, que divulgamos sempre que assinamos, acreditando muito nesse caminho, assim como eu falei para as baterias. A gente não sabe exatamente a velocidade e tempo que vai acontecer. Mas agora tem marco legal, pelo menos. Exatamente. Foi um grande avanço. Inclusive, a inclusão das hidrelétricas teve uma discussão de adicionalidade que, na nossa visão, para o Brasil não faz o menor sentido, porque você tem uma matriz altamente renovável. Você excluir essa competitividade, esse fator de competitividade que o Brasil tem, seria, na verdade, altamente negativo para o Brasil em termos de competitividade. O Brasil tem todo o potencial para ser um líder global na transição energética. É importante que se use esse potencial da forma adequada. Sem dúvida, abrir mão todo o parque hidrelétrico que nós temos, ou mesmo outros projetos renováveis já existentes, na nossa visão, não seria um ganho para o país em termos de legislação, né? Ficamos bem satisfeitos com a conclusão do processo. Eu acho que mostra a importância para o Congresso Nacional, para a luta política, do desenvolvimento de novas tecnologias, com foco sempre em sustentabilidade. Entendi. Bastante serviço aí pela frente, mas parece ser um desafio divertido. Não, é bastante divertido. Serviço de técnica a gente não sofre. Serviço, desafio não falta, mas a gente se diverte bastante. Legal, Limpe. Então, obrigada. Obrigada por nos receber aqui na sua casa, né? E por participar dessa edição especial do MegaCast. Não, sempre bem-vindos. Um grande prazer estar aqui batendo papo sobre temas tão interessantes para o setor. Se deixar, a gente poderia continuar aqui bastante. Muito obrigada. E lembrando, pessoal, que a Eletrobras é parceira da Megawatt, será anfitriã do nosso evento, Minuto Mega Talks, no dia 25 de novembro, em São Paulo. Vamos entrevistar lideranças muito relevantes do setor e em breve mais novidades para vocês. Obrigada a todos por nos assistirem e até a próxima.